nós vamos estudar a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. E a nossa aula de hoje vai para os estudantes do 4º e 5º anos. Então, vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa aula de uma forma bem animada. Vamos começar com uma cantiga popular. Vamos lá? Já ouviram falar em cantiga popular? O que é uma cantiga popular? Bem, as cantigas populares são cantigas que fazem parte do nosso folclore e geralmente elas são passadas de geração em geração. Nós temos aqui algumas palavras da cantiga que nós ouvimos anteriormente. Então, nós temos aqui roda. A palavra roda está com uma sílaba destacada, observe. Temos também a palavra dançar, que também está com uma sílaba destacada, e a palavra sete. Então, veja, agora que nós já sabemos o que é sílaba, nós vamos descobrir a posição da sílaba tônica. Geralmente, uma das palavras, da sílaba das palavras, se pronuncia com mais força, com mais intensidade. E essa sílaba, ela é chamada de sílaba tônica. As demais, que não apresentam essa força, são denominadas de sílabas átonas. Vamos ver. Toda sílaba, na palavra, ela tem uma posição. De acordo com a posição, ela tem a sua classificação. Então, quanto à posição da sílaba tônica, as palavras, elas podem ser classificadas em oxítona, que é a palavra que a sílaba tônica é a última. Nós temos aqui alguns exemplos. Abacaxi. Veja que abacaxi, nós temos a sílaba xi, que ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Então, ela é a sílaba mais forte, ela é a sílaba tônica, isso mesmo. Café. Então, a sílaba mais forte dessa palavra qual é? Isso, fé. Temos também a palavra sabão. Veja que bão foi pronunciada com mais força. Então, essas palavras, elas são oxítonas. Temos também palavras paroxítonas, que são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá, alguns exemplos. Janela, né. Veja que né, ela está mais forte. Ela é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Janela, pipoca, cadeira. Então, essas palavras, elas são pronunciadas, essas sílabas, elas são pronunciadas com mais força e são sílaba tônica. Jan, pó e dei, das palavras janela, pipoca e cadeira. E temos também a palavra que pode ser classificada como proparoxítona. O que é uma palavra proparoxítona? É quando a sílaba
tônica, né, a mais forte, ela é a antepenúltima. Nós temos aqui 2 exemplos, médico e mágica. Veja que elas são pronunciadas com mais força, e elas estão localizadas na antepenúltima sílaba, médico e mágica. Atenção, nós temos uma dica hoje, hein? Bastante importante. Para localizar a sílaba tônica, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, você tem que identificar a sílaba pronunciada com mais força ou mais intensidade. Qual é a mais forte? A sílaba mais forte daquela palavra. Então, é necessário identificar. E depois, você vai contar, começando da última sílaba para o começo da palavra. Isso é importante. Localizar e contar. Vamos ver aqui. Confira. Caderno. Nós temos aqui, está dividida essa palavra em 3 sílabas. Veja que elas estão pintadinhas de cores diferentes. Nós temos nó, que é a última sílaba. Veja que é do final para começo da palavra. Temos der, que é penúltima sílaba. E temos a antepenúltima, que é o car. Então, veja, aqui nós temos outras palavras que estão também localizadas em posições diferentes. Veja, papel, 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 o pel, que é a sílaba mais forte, ela está na, muito bem, última sílaba. Temos também a palavra armário. Armário está na última, a sílaba mais forte. A sílaba tônica é a última? Não. A sílaba tônica é a penúltima. Veja a localização da sílaba mais forte. E temos também aqui a palavra relâmpago. Relâmpago. Veja onde se localiza a sílaba mais forte dessa palavra. Qual é? Muito bem, lã. Então, se ela é lã, está localizada na antepenúltima sílaba, ok? Então, preste bem atenção que essa dica ela é muito importante para você compreender a classificação da palavra quanto ao número de sílaba. Nós temos aqui a classificação. A partir da localização da sílaba tônica, as palavras são classificadas em 3 categorias. Nós já vimos a localização, né? Já vimos que ela pode estar na última, na penúltima ou na antepenúltima, e agora nós vamos classificá-las. Veja, ela pode ser a sílaba mais forte, a palavra ela pode ser oxítona, quando a sílaba tônica é a última. Pode ser paroxítona, quando aquela sílaba a tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica ela é a antepenúltima. Veja que é importante localizar para depois você classificar. Se você localiza a sílaba de forma errada, então você vai classificar também de forma errada. Então é importante a localização dessa sílaba, da sílaba mais forte, da sílaba tônica. Muito bem. Então, o que estudamos hoje? Hoje, vamos lembrar, hoje nós estudamos o conceito de sílaba tônica. Nós estudamos a identificação da sílaba tônica na palavra.
Vimos também o que é uma cantiga popular, né? Vocês escutaram, né, a música, a cantiga popular, viram o conceito, o significado de cantiga popular e nós classificamos palavras quanto ao número de sílaba, ok? Então, agora nós vamos para o desafio da aula de hoje. Agora é a sua vez. Escreva no seu caderno os nomes das pessoas que moram na sua casa e faça o seguinte. Circule a sílaba mais forte das palavras. Identifique em qual posição a sílaba mais forte se encontra e classifique as palavras em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, bons estudos e até a próxima aula.